Fala pessoal, Futebolês Especial tá no ar nesse sabadão. Fim de semana chegou, então fica tranquilo, senta aí no sofá e aproveita esse Futebolês Especial que está repleto hoje. Muitos assuntos, outras modalidades, futebol, tudo isso você fica ligado aqui na tela da Jangadeiro com o Futebolês Especial. E para começar o Futebolês de hoje, vamos já falar sobre futebol, porque daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, o Fortaleza recebe o Sport, com uma única alternativa: vencer o Leão da Ilha e seguir sonhando com a permanência na Série A do Brasileirão. Aí você precisa a todo custo vencer o próximo jogo. E o próximo jogo é contra o time que você está há mais tempo invicto. Cenário ideal. O Fortaleza não perde para o Sport há 8 jogos, desde 2021. São 5 vitórias do Tricolor e 3 empates. Hoje, às 4 da tarde, Fortaleza e Sport no Castelão. O jogo mais importante da temporada, né? Tem que pensar assim, tem que pensar como se fosse uma final. Como se fosse, não é uma final, principalmente pra gente. Temos que ganhar dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. Sabemos a importância do jogo, então não tem outro pensamento a não ser a vitória. Clássico nordestino, mas num momento terrível, né? São os 2 piores times do Brasileirão. Fortaleza penúltimo, Sport último. E assim, se o Sport ganhar, não sai da lanterna. Se o Fortaleza ganhar, não sai da vice-lanterna. Só pra você ter uma ideia do tamanho da encrenca pros dois lados. E o Fortaleza, que joga em casa, que vai ter a torcida para jogar junto, que não perde pro Sport há 8 jogos ou 4 anos, tem que vencer. Até porque esse é apenas um dos 3 confrontos diretos que o Fortaleza tem pela frente nas próximas 4 rodadas. Mais do que nunca é hora de mostrar que nós merecemos vestir essa camisa principalmente. Como você mesmo disse, temos confrontos diretos pela frente e o principal é ganhar na nossa casa, na frente da nossa torcida, é nossa obrigação ganhar. Então vamos já começar por sábado, fazer um grande jogo contra o Sport, conquistar os 3 pontos e pensar jogo a jogo. Não adianta a gente já pensar no São Paulo, no Juventude, sem ter jogado contra o Sport ainda. Então acho que a gente tem que focar primeiro no jogo de sábado, fazer um grande jogo e passo a passo e pensando nos próximos jogos e tirar o time dessa situação. Eis a teoria. Hora de pôr em prática. Começando por hoje. E para falar de futebol é hora de Fala Manso. Pouco se fala que a sua vinheta tá espetacular, viu? Parabéns aí a galera da arte. A vinheta todo sábado que eu participo é elogiada, eu fico feliz por baita isso. Vinheta, sim. Parabéns aí o rapaz da arte, ficou espetacular. Renato Manso, tudo bem? Bom dia para você. 25ª rodada da Série A e o Fortaleza, Manso, com a tarefa difícil, jogo decisivo, não pode pensar em tropeçar, né, Renato? É o jogo da vida, né? O próprio Matheus Pereira, que a gente ouviu na matéria, falou sobre ser o jogo mais importante da temporada, né? Isso porque o Fortaleza tem um adversário direto que luta pela mesma coisa, fugir dessa zona de rebaixamento. E mais do que isso, né? O Fortaleza tem visto aí a zona de rebaixamento ampliar essa diferença, aumentar em quantidade de pontos. O jogo daqui a pouco na Arena Castelão é um jogo onde o Fortaleza precisa sobreviver. Vencer o Sport significa continuar com a esperança de ter uma oportunidade de deixar a zona de rebaixamento. Então não tem como hoje negociar muito a bola, você precisa ter a bola, ter o controle. Hoje é guerra, né, Renato? Não pode deixar o Sport gostar do jogo. É claro, o time do Daniel Paulista tem trabalhado também, tem sido forjado para chegar e conseguir resultados improváveis, inclusive fora de casa. Mas assim, tem uma máxima no futebol, até uma expressão, né, que é meio dura, mas entre chorar a nossa mãe e a mãe deles, hoje é o dia de chorar a mãe do torcedor do Sport, do jogador do Sport, porque o Fortaleza precisa muito, assim, é vital que haja essa vitória hoje contra a equipe pernambucana. E o Palermo tem feito mudanças, tem feito tentativas para chegar no jogo hoje e ter um time organizado, sem desespero, mas com muita responsabilidade daquilo que precisa fazer. E assim, Renato, até pro quesito anímico, né? O Fortaleza precisa vencer esse jogo por conta de todo o cenário que vem sendo criado para essa partida. O Sport é o pior time do campeonato desde o início da Série A. A torcida completamente motivada, completamente mais de 16 mil, o Fortaleza passando por esse momento ruim. E mesmo assim vai levar um público interessante ao Castelão. Então talvez seja aquele último apoio, aquele último voto de fé da torcida para o Fortaleza ganhar esse jogo e dar uma respirada, né, Manso? É o último porque, assim, quem olha, o último jogo, mas faltam tantos jogos pela frente. É o último porque se você perde contra o Sport e a zona de rebaixamento aumenta de 7 para 10 pontos, aí fica uma situação praticamente impossível de ser revestida, não matematicamente, né, mas em termos práticos. É um jogo
que vai dando sobrevida para o próximo. Hoje é o jogo mais importante. Vencer o Sport, o próximo jogo contra o São Paulo passa a ser o mais importante. E foi isso que o Matheus Pereira falou. Foi isso que o Matheus Pereira falou na coletiva. A gente não adianta pensar no Sport, pensar nos jogos da frente. É preciso pensar no jogo do Sport. Então, assim, eu saio daqui direto para ir na Castelão. Já naquele clima de decisão, como a gente está vendo na tela. Clima que, não, assim, é como se a gente estivesse saindo daqui hoje para trabalhar, para fazer uma final. Uma final de Campeonato Cearense, uma final de Copa do Nordeste, uma final de qualquer competição. Hoje a gente está indo para o Castelão para ver uma final. Fortaleza hoje precisa entender que qualquer resultado além da vitória é muito ruim. É isso aí, Renato. Eu acho que com a vitória do Vasco no meio de semana, potencializou ainda mais a importância desse jogo contra o Sport. Por falar em rodada, a diferença do Fortaleza subiu para 7 pontos. Vamos colocar aqui na tela a rodada do Brasileirão, a 25ª rodada, que tem cearenses abrindo a rodada e fechando também. No sábado, hoje, 4 horas, na Arena Castelão, Fortaleza recebe a equipe do Sport. O Vasco recebe em São Januário o Cruzeiro, o jogo 6h30, jogo também bastante importante para o Fortaleza ficar de olho. O Vasco está naquela parte de baixo da tabela. Outra equipe que está na parte de baixo é o time do Juventude, que recebe lá no Jacone Internacional, Clássico Gaúcho, jogo duro, né, Renato? Isso. Jogo duro que também o Fortaleza fica de olho, né? Porque o Juventude Internacional e o Juventude está dentro da zona de abaixamento, mas o Internacional pode ser um time que vai ser puxado aí para baixo, apesar de eu não crer muito nessa possibilidade. É bom o Leão ficar de olho nesses 2 jogos aqui, do Vasco e do Juventude. Ainda no sábado, 9 horas, tem o Galo contra o Mirassol na Arena MRV. O Grêmio recebe o Vitória lá na Arena, já no domingo, 11 horas. Né? Amanhã, outro jogo importante para o Fortaleza, porque são 2 times, Renato. O Vitória na zona, o Grêmio por ali também, né? Um cenário parecido com o Juventude Internacional, mas desses aí você tem que torcer primeiro contra o Vitória, né? Porque é de quem você passa imediatamente, apesar de que você tem também que mirar nos caras que estão fora. É isso aí, Renato. Sem Renato Gaúcho, o Fluminense recebe o Botafogo, e com o Zubeldia, né? E com o Zubeldia, exatamente, estreia do novo treinador. Bahia e Palmeiras, Bragantino e Santos, 4 horas do Bahia, 6h30 do Bragantino. Domingo, 8h30, Corinthians e Flamengo, um clássico nacional aí. E na segunda-feira, São Paulo e Ceará no Morumbi, 8 horas. Horário um pouquinho fora do convencional na segunda, mas um jogo também, Renato, de muita importância para o Ceará. São Paulo foi eliminado no meio de semana da Copa Libertadores e chega com tudo para esse jogo, né, Renato? O Ceará tem uma parada aí difícil, porque pega um São Paulo que vem de uma derrota para a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro. Já vem com, assim, o Crespo chegou, deu uma organizada inicialmente, mas agora já também começa a ter alguns questionamentos, né? Foi perguntado, inclusive, na última coletiva sobre a avaliação do trabalho. Ele meio que desconversou, disse que não vai fazer nenhum tipo de avaliação agora, já sabendo que pode ser muito criticado por conta disso. E o Ceará vai pegar um São Paulo extremamente pressionado. Extremamente pressionado aí nessa sequência, né? Vem de 2 derrotas, perdeu em casa, está eliminado do campeonato da Libertadores e tem aí o Ceará pela frente para ser um time que vai tentar reverter em casa uma situação complicada. Cabe ao Ceará saber aproveitar esse momento de turbulência do São Paulo. Não dá para você ir mirando no empate, por exemplo. É sempre importante tentar pensar na vitória, tentar conseguir os 3 pontos, mas caso isso não aconteça, o empate fora de casa não é um problema, até porque o Ceará vem enfrentar aqui um jogo em casa com muito mais acessibilidade, né? O Ceará recebe o Santos, né? Que é o Santos, e depois tem o Sport fora, então assim, é uma sequência chata, mas também não é das piores, então o Ceará precisa pelo menos ali pensar em pontuar, mas trabalha, como eu volto a repetir, trabalha pensando em conquistar o resultado positivo lá no Morumbi, jogar a crise para o São Paulo e ser um adversário também que chega próximo a ele, né? O Ceará pode chegar próximo ao São Paulo e até mirar em ultrapassar. 2 coisas sobre esse jogo. O Ceará tem retornos importantes, Fabiano volta de cartão amarelo, Richardson também. O Matheus Bahia, que é titularíssimo do Ceará, ficou fora por motivos contratuais, mesmo caso do Marcos Vitor, que também volta para esse jogo. É importante a volta desses jogadores, mas o Ceará, Manso, tem um desfalque certo, que é o Ailon, está suspenso, e o Pedro Raul, que segue sendo dúvida. Qual o peso, Renato? Qual o peso do possível desfalque do Pedro? Pedro Raul é uma dúvida mais sentida, né? O Ceará vai ter o retorno de alguns jogadores que são importantes, que já dão uma consistência defensiva maior. Porém, sem o Pedro Raul, o Ceará acaba perdendo uma força ofensiva sem ter um jogador da posição. O Ceará, quando jogou na rodada passada sem Fabiano Souza, Marcos Vitor e Matheus Bahia,
Faz repôs muita com diferença. cada um da posição. O Condé não fez nenhum tipo de... Foi bem Léo Condé, né, Renato? E ele foi muito pragmático nesse sentido. Sem o Pedro Raul, ele não vai com o Luca, não vai com o Guilherme. O Pedro Henrique deve ser o escolhido caso o Pedro Raul não jogue. Até um Vina, quem sabe, né? O Ailon, que seria uma possibilidade, não vai. E assim, ele tem que fazer uma mudança aí sem o Pedro Raul. Há possibilidades, o Danilo até trouxe na rádio nos últimos dias, né? Conversou com a gente na Jangadeiro Band News, dessa possibilidade. E a gente aguarda para ver se o Pedro Raul vai viajar ou não vai viajar. E se ele jogar, ótimo. Se ele não jogar, deve ir o Pedro Henrique. É isso aí, Renato. Para fechar os jogos dos cearenses no final de semana, a gente falou do Fortaleza, que joga no sábado. No domingo, na segunda-feira tem o Ceará. E amanhã, no domingo, tem a equipe do Floresta, Renato. Nesse grupo completamente maluco da Série C do Brasileirão. Tem 2 jogos no domingo. Amanhã, 4h30, o São Bernardo recebe o Floresta. O Floresta tem essa parada duríssima agora. Tem 2 jogos fora de casa nessa segunda leva do quadrangular. E 7 horas tem um outro jogo do grupo lá no Centenário, em Caxias. O Caxias recebe a equipe do Londrina lá no Centenário. Esse grupo que é uma completa loucura, né, Renato? Ninguém ganhou ainda, só empate, 3 jogos, 3 empates, todo mundo com 3 pontos. Eu confesso que eu sou novo ainda, mas nunca vi um negócio desse. Não, eu também nunca vi nada parecido. Foram 6 jogos no grupo até agora, né? 4 0-0. O Floresta participando de 3 deles. E a gente vê aí uma necessidade de pontuar. Por mais que seja irônico, um empate contra o São Bernardo daria ao Floresta a possibilidade de vir e tentar vencer a equipe do Londrina para, na próxima rodada aí, quem sabe, conseguir a primeira vitória. Mas se vier agora, ótimo. É isso aí, Renato. Me despeço de você. Muito Show. Obrigado. Valeu, vamos pra Mais cima, tarde viu? tem Leão, né? 4 horas daqui a pouquinho. Já saio daqui direto pra Arena Castelão. É isso aí, Renato. Valeu. Dando uma pausa no assunto futebol, essa semana se comemora o Dia Nacional do Surdo e o futebolês acompanhou uma galera que supera as adversidades para mostrar o seu amor ao clube do coração. Dizem que a paixão por um time de futebol é algo inexplicável. Eu não sei nem explicar, na verdade, porque meu pai é Ceará. Mas a gente, assim, tem um amor imenso. Um amor imenso é capaz de promover a inclusão. Ontem foi celebrado o Dia Nacional da Pessoa Surda. E o Fortaleza abriu as portas do clube para essa turma aí, para conhecer o Psi. Obrigado, pessoal. Uma honra estar com vocês aqui. A Evângela é mãe da Luísa e do Levi. O Levi é surdo. O Levi, ele nasceu de 5 meses, né? Com 700 gramas. E aí, por conta da prematuridade, a cóclea dele não se formou. E aí, a gente descobriu que ele era surdo quando ele já estava começando a sentar, que tem um atraso, né? Porque ele foi muito prematuro. E aí, com 5 anos, a gente resolveu dar a chance dele de ouvir, né? Fazer o implante coclear. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje ele é um surdo ouvinte, né? Ele se comunica também. E olha o que ele falou do Fortaleza. Amo. É mais confortável para o Levi em Libras, a língua brasileira de sinais. A Isabela Jordão, da Associação dos Surdos do Ceará, interpreta pra gente. Quando a torcida canta muito alto, o que você faz? Alto. Bom, eu gosto. Todos os presentes na visitação foram convidados para o jogo de hoje contra o Sport, só para deixar o tour ainda mais importante. Primeira parada da visita, sala de troféus. E aqui tem um momento muito especial, que é conhecer as taças do pentacampeonato cearense que o Fortaleza conquistou recentemente. Isso aí, a gente está aqui recebendo vocês. É muito importante, nesse momento da sala de troféus, ver, reconhecer e registrar esse momento aqui das 5 taças do Penta, porque o Fortaleza conquistou e tem as 5 taças, né? 2019, 2020, 2021, 2022 e 23. Então, assim, nós prezamos no clube por conquistar o Penta e não só conquistar o Penta, mas também ter as taças. E vocês aqui estão vendo as taças e podem também registrar em foto aqui nesse momento. E que momento, né? Muitas fotos, muitos sorrisos, muita emoção. Quando eu vejo o Fortaleza jogando e eu vejo que há uma possibilidade de vencer, isso me dá muita emoção. E quando sai gol tricolor, como é que ele faz?
Eu grito muito. Por eu não escutar, eu grito muito. É a primeira vez que eu estou visitando, né, aqui a sede do Fortaleza. Mas mesmo morando longe, a gente fez um esforço, porque era um sonho para mim conhecer a sede do Fortaleza. E eu estou maravilhada com as histórias, com os troféus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Da sala de troféus para o campo, o lugar principal dos jogadores. Muitas fotos e registros nesse momento ímpar. Assim como no muro com as imagens das conquistas ao longo da história. E ainda também conheceram a sala de imprensa, local das entrevistas. É muito importante e emocionante ter vocês aqui com a gente, tá? Receber vocês nessa semana tão especial. Baita ação, hein? Essas pessoas podem não ouvir os cantos da torcida, ouvir os gritos dos gols mais importantes. Mas paixão de torcedor não tem explicação, né? E não precisa de som para emocionar da mesma forma. Simplesmente sensacional. Foram recebidos lá no clube e hoje estarão apoiando o Fortaleza, aquele apoio muito especial no Castelão, nesse jogo, como a gente falou, decisivo, que tem clima de final para o Fortaleza contra o Sport. Futebolês vai dando uma pausa, mas não sai daí, porque ainda hoje o Futebolês te apresenta um projeto que está mudando a vida de muitas famílias com o futebol. Fica por aí que eu te garanto que vai valer muito a pena. Futebolês volta daqui a pouquinho. Eu falei que era rapidinho, o Futebolês está de volta aqui na tela da TV Jangadeiro e para falar sobre um assunto sobre arbitragem, que é quem comanda ali o futebol, né? Está sendo realizado desde ontem aqui em Fortaleza o 6º Seminário de Arbitragem Sem Fronteiras. Durante todo esse final de semana, os árbitros do quadro da Federação Cearense de Futebol participam de aulas teóricas, práticas, ministradas pelos principais nomes da arbitragem brasileira. Quem vai falar mais sobre isso para a gente é o mandatário disso tudo. Rodrigo Sintra fala sobre o evento e tudo o que rolou nesse dia especial para a arbitragem cearense. A Arbitragem Sem Fronteiras é um evento que nós da CBF estamos fazendo em alinhamento com os estados, com as federações. Essa já é a 6ª edição. E o nosso intuito de vir aos estados é, de fato, conhecer melhor o quadro de árbitros que nós já temos, os integrantes da nossa SENAF, que é a Seleção Nacional de Árbitros, e também conhecer a nova geração, os árbitros jovens de até 28, 30 anos. Por quê? Porque no próximo ano nós já utilizaremos alguns desses árbitros nas nossas competições de base em nível nacional, os instruiremos também no Rio de Janeiro. Então, nosso interesse maior é conhecer, instruir para poder melhor designar e ajudar no crescimento no plano de carreira. Rapaz, e tomara que melhore mesmo, viu? Tomara que a arbitragem melhore e pare de fazer raiva aí a muita gente. Mas agora falando de um assunto sério, eu falei para você que valia a pena você ficar ligado aqui na tela da TV Jangadeiro para falar sobre esse caso muito especial, todo esse projeto que é construído, o Futebolês Especial, tem também essa missão, a cada sábado mostrar histórias de personagens, de projetos que possam inspirar você aí de casa. Você vai conhecer hoje o projeto Anjos do Céu, que usa o futebol para, literalmente, mudar a vida de diversas famílias. Confira agora a reportagem de Eduardo Trovão, com imagens de Carlos Bozo, produção de Siddhartha Duarte e edição de Otávio Augusto. Um lugar ao sol, uma chance para brilhar. Bora, Luciano! E o Luciano vai atrás do sonho. Se Deus quiser, né, se tornar um jogador profissional. Bruno, o pai, vai junto, sempre acompanha. E vocês moram onde? Aqui na região? Não, nós moramos em Pacatuba. Pacatuba? É. E vem pra cá por causa do treino? Por causa do treino, todo dia.
Todo dia você vem acompanhar ele aqui? Todo dia. Quantas horas fica aqui? Nós fica de 2 às 4. Por indicação, Bruno levou o filho, Luciano, para o projeto Anjos do Céu. Em pouco mais de um ano, a vida já ficou bem melhor. Que é a coisa melhor que eu já fiz, pô. Porque futebol é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Desde quando eu era pequeno, desde meus 6 anos. Aí quando eu vim pra cá, pra mim foi muito bom, porque não jogava em canto nenhum. Aí a oportunidade que me deram aqui, eu tô aproveitando agora. Quem é o jogador que tu mais gosta de ver jogar? Casimiro. Eu me espelho muito nele porque joga na mesma posição que eu. Tem a mesma característica minha. Aí eu me Então tu bate também? Demais. Se o atacante der mole, deixar o tornozelo ali. Tchau, eu pego. Pode não, cara. Pode, né, pô? Cartão amarelo, hein? Mas o juiz não vê, nós pega. O sorriso do Luciano tem um valor muito maior do que parece. A violência onde mora, em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza, não tem deixado o Luciano sorrir assim, não. Nós moramos embaçada e aqui é um relaxamento para ele. Ele falou que é o lugar que ele mais gosta de estar aqui. Semana passada ele perdeu um amigo dele aí, por causa do crime, por causa da covardia, aí ele gosta de ficar por aqui para relaxar a mente. Um exemplo desse, tão perto, né? É o amigo dele, entendeu? Novinho também. A idade dele, 14 anos. Aí ele gosta de faltar noite. Dedicado sempre. Um lugar ao sol. Abundante para poucos, coisa rara para muitos. O Gutierrez, por exemplo, morador do Ancuri, bairro vizinho ao Anjos do Céu. Principalmente onde eu moro tem muito perigo, tem muita criminalidade, né? Você mora com a criminalidade na porta de casa, né? Facções criminosas se instalam em diversas áreas da cidade. Nas comunidades, o perigo é maior. Drogas, né? Drogas. Sempre na porta de casa sempre tem aquele prova que é bom. Sempre tem, mas sempre tem que escolher o lado certo, né? Sempre tem que escolher a parte boa da história. E a parte boa da história é que o projeto Anjos do Céu vai muito além do campo de futebol. Por aqui, o cuidado com a molecada também se dá no campo da consciência. Você às vezes até pensa, né? Vou experimentar. Não. Sempre tem aquela parte mental, você imagina, você tem o seu sonho. Eu penso às vezes, eu vou experimentar para ver se é bom. Não, mas tem essa parte, né? Se eu quero o meu sonho, eu não posso fazer isso. Se eu quero realizar, eu não posso fazer isso, entendeu? E se você não tivesse essa oportunidade aqui, provavelmente teria ido. Tem noção o que é um menino de 15 anos com essa mentalidade? Ele mora com os pais, aprendeu muito com os pais, mas foi no Anjos do Céu que ele vivenciou, pôs em prática. Chegou por aqui com 5 aninhos só, cresceu junto com o projeto. Aproveitou e ainda aproveita tudo que tem à disposição. Sem pagar nada, faz mais do que jogar futebol. Todas as crianças do projeto, assim como familiares e pessoas das comunidades vizinhas, têm direito, por exemplo, à fisioterapia. A gente atende a comunidade juntamente com os atletas, quando eles se machucam, se lesionam, a gente faz esse atendimento, que é o atendimento na área desportiva, como também na área de trauma e neurológica, né? Como pacientes AVC, Parkinson, pacientes também com artrite, artrose, tendinite, bursite, nessa área toda. É bom esse projeto? É ótimo, é maravilha isso aqui. E tem mais. Saindo da fisioterapia, vamos para a nutrição, que também atende os meninos que fazem parte do projeto, jogando, claro, e familiares e as pessoas da comunidade. Aqui está a galera da nutrição. A Hirislene está aqui para falar com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, um prazer. Hirislene, nutricionista, que atende aqui a turma. A molecada dá muito trabalho aí? O pessoal só quer comer recheado? Não, eles são bem disciplinados, estão passando por reeducação alimentar, alimentação totalmente voltada para o esporte também, né, reeducação, e as meninas estagiárias aqui ajudam também. Aqui fizemos uma pegadinha com elas, fingindo que era ao vivo. Aí a Hirislene que achou realmente que era ao vivo, mas não é ao vivo, é tudo gravado. E tá todo mundo rindo aqui. Tudo gravado. Sim, pois é.
Deixou nervosa. Sabe quem inventou essa brincadeira? Foi o Hendrick. Foi o Hendrick. Ai, Hendrick. E logo eu que sou tímida. Ele falou, não, vamos fingir que é ao vivo, vamos fingir que é ao vivo. Aí lá com a Raquel não deu certo. Eu não consegui, aqui eu consegui. Foi. A cara dele lá, mostra na cara dele. Hendrick, nosso personagem da vez. Treinador, auxiliar, professor, começou no projeto quase que junto com o próprio projeto. Os que passaram aqui, que fizeram acontecer para que os outros chegaram agora e estão encontrando um ambiente melhor do que era antes. Então é a oportunidade que eles estão tendo aqui. Se dá no futebol, a gente tem as oportunidades. Se não der, já está no caminho da faculdade, onde eles vão se transformar e vão conseguir ser um cidadão de bem aí para o resto da vida. Tem muito atleta da categoria sub-20 na faculdade, parceria com a Uniateneu, com bolsa de estudo e tal. Nas categorias menores tem que ir bem no colégio. Como é que tá o colégio? Porque aqui tem que estar bem no colégio, senão não joga, né? Estamos indo, né? Então. É a matéria mais difícil, colégio? Matemática é chata, hein? Como é que tá na escola? Ah, muito bem, João. Tem que tá, né? Senão não... Tá. Senão não joga, né? Oportunidade para jogar futebol, incentivo para estudar, parceria com faculdade, fisioterapia, nutrição e se ainda assim for preciso ajuda psicológica, o Anjos do Céu tem também. Eu vi a necessidade das mães, né, de ansiedade, de tristezas, de angústias, e em cima disso eu criei, além da psicopedagogia, trabalhando com as crianças, jovens e adultos, eu também criei um grupo de apoio dessas mães, dessas vizinhas, desses familiares. Diversos trabalhos manuais, artesanatos que as mães fazem enquanto as crianças são atendidas, jogam bola. O objetivo é ajudar as crianças e os adolescentes e as famílias e as comunidades da região. A gente acaba praticando o bem para a gente, para o próximo. E assim é o Anjos do Céu. Todo mundo é um pouco de anjo e um segurando na asa do outro, né? Não é à toa que famílias de outros estados se mudam para cá por causa do projeto Anjos do Céu. É futebol. 1, 2, 3, jogo! Mas não é só futebol. É uma busca incessante por um lugar ao sol. Uma matéria como essa, eu falei que valeria a pena, lava a alma, né? Assim, a gente vê tudo que está acontecendo atualmente, um projeto como esse, que vem sendo realizado com muitas mãos, é realmente muito especial. Parabéns para a galera lá do Anjos do Céu, realmente trabalho sensacional. Com essa matéria espetacular, que você pode conferir depois lá no YouTube do Futebolês, Futebolês Especial vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Durante a semana, você sabe, tem Futebolês todo dia, segunda a sexta, de 11 horas na tela da TV Jangadeiro, no YouTube. Fique agora com o Jangadeiro Alto Astral. Tereza Dávila tá chegando por aí. Um beijo, bom final de semana para todo mundo.